Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira, às 19 horas, pela nossa BCC Television, e depois resta disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, para vocês brincarem um bocado. Vai, entra, sai, volta, aquelas coisas todas. Antes de passar aqui para o nosso amigo, hoje é um programa chique, fantástico. Um artista absolutamente renomado, que nós adoramos, conheci, apertei a mão dele agora há pouquinho, mas já vinha conversando por telefone há algum tempo e tive a honra de receber as suas obras, que, olha, são puro encantamento. Para quem gosta e para quem também não gosta. Vocês vão ver, já a gente passa. Antes de passar para o nosso amigo Canato, como ele é conhecido no mercado, tem um nome de Conde, mas a gente conhece só por Canato. Agradecer o pessoal da técnica, Verão, Luciana, aquele pessoal todo, Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos insere em todo o mercado lusófono europeu, que nos dá uma audiência absolutamente qualificada. Mestre Canato, muito boa tarde. Eu que agradeço, Ralph. Isso é absolutamente protocolar. Eu estava absorvendo aqui todos os seus conhecimentos até agora. Velho, uma obra de arte, cada livro desses é uma... Antes, deixa eu falar de você, porque quando eu recebi os livros que a dona Camila me mandou, eu fiquei abismado com a qualidade, com o esmero que eu imagino que você tenha jogado aqui. E todas essas ilustrações são tuas, não é isso? Todas elas, sim. Todas elas. Deixa eu te falar, o Canato, como eu falei, tem um nome de José Cláudio Canato, conhecido popularmente, mundialmente como Canato, é pintor, muralista, diretor de arte, ilustrador, escritor e editou, como eu falei, com um primor miserável, de bom, Dom das Artes, pela editora Soilo. Sim. Eu nunca tinha ouvido. É a antiga Nova América. Né? Por que mudaram esse nome? Mudaram, eu não sei exatamente. É o tempo de verbo, Soilo, você é ele, pelo amor de Deus. Não? Mas é uma relação muito boa. Né? Ela deu muito valor desde sempre para a coleção. Aliás, estão de parabéns, porque editar arte no Brasil, qualquer coisa que você edita no Brasil já é um grande risco. Arte, então, é uma tarefa absolutamente quase intransponível. Essa coisa para criança é uma coisa um pouquinho mais leve. Aliás, foi a minha tentativa. Né? Eu lembro que quando, há anos atrás, eu comecei a pensar nessa ideia dos livros, foi numa visita numa livraria para comprar um livro de História da Arte. Não tinha tantos quantos tem hoje e tal. Mas os que tinham, me parecia sempre uma coisa muito longe do universo da criança. Né? Eu não falava a linguagem da criança. Até burocrático, assim, né? E chato. Infelizmente. E, na verdade, isso me instigou a criar. Eu voltei para casa, eu lembro, com uma ideia. Poxa, eu vou criar um personagem, vou tentar escrever um livro, que foi o Leonardo, né? Começou com o Leonardo. E a coisa foi tomando forma, né? E eu pus na fala do menino que eu criei, que é o meu personagem, o Dom, eu pus essa leveza, né? Então o Dom, ele brinca, ele desacraliza esses grandes mestres, humaniza esses caras, traz para perto da gente, né? E ele fala uma linguagem da criança, ele brinca o tempo inteiro e tal. Então é uma coisa mais gostosa de ler, acho eu. Se bem que nós estamos falando de criança alfabetizada já, Sim. Né? Bem alfabetizada. Sim, mas eu pretendo que esse livro atinja todo mundo, vamos ver. Né? Olha, eu acho que qualquer pai, avô, tio ou responsável, primeiro vai se deliciar lendo, porque a gente conhece a maioria das ilustrações e tal, mas não tem a sua história. E não tem a empatia que você jogou, que você conseguiu nessa edição toda. Quantos livros, quantos autores, quantos mestres você... Então, eu lancei os primeiros 5 volumes. São 5 no total. Então, o Leonardo, da Vinci, daí tem o Aleijadinho, nosso Aleijadinho, né? O Hokusai, que é um mestre japonês. Eu nunca vi o vídeo, confesso. O Hokusai é um cara interessante, eu escolhi porque tem um apelo infantil, que ele é um inventor do mangá.
Isso na época dos samurais, né? E ele também, lá na frente, no impressionismo, veio a influenciar, a arte japonesa veio a influenciar muito os impressionistas. Van Gogh era um cara muito interessado nessa arte, nas gravuras japonesas e tudo mais. E Van Gogh é o volume seguinte, né? Porque o Dom também, além de tudo, faz a ponte entre os artistas que se influenciaram mutuamente, né? Que arte influenciou a outra. O Dom, ele faz, como ele visita, um viajante do tempo que visita os artistas, ele estabelece essas pontes, né? E faz essa ligação entre vários artistas de épocas diferentes, né? E o quinto é o próprio Dante Alighieri. Eu sou do Dante, pintei 5 murais lá da Divina Comédia. E esse livro do Dante foi muito legal escrever, porque não é uma Divina Comédia para criança, porque Divina Comédia não é para criança, né? Para a maioria dos adultos também, é um tema pesado, né? E veio desse contato diário com pais e alunos do Colégio Dante. Dante Alighieri é um colégio reconhecidíssimo aqui em São Paulo, que foi fundado pela colônia italiana, que até hoje mantém as suas origens, mas aceita a si mesmo que não seja italiano. Sim. Não vai se sentir muito bem, mas aceita-se. Vamos lá, desculpa. Então, lá eu fui chamado para fazer esses murais e esse trabalho levou 5 anos, né? 5 anos? 5 anos, pintando as paredes. São 100 metros quadrados e tal. O que é interessante é que todos os pais passavam com os alunos lá, com os filhos, e o filho queria saber o que era aquilo, né? E às vezes a cena do inferno, assim, assado. E o pai ficava na dúvida de responder e jogava para mim, o artista está ali, fala com ele, né? Não, depois eu converso, depois a gente conversa. Então eu virava e mexia, eu tinha história longa, tinha que explicar para a criança. E eu explicava de uma forma simples, fácil. E desse bate-papo diário nasceu esse livrinho do Dante, que na verdade está errado chamar de livrinho porque ele tem muito conteúdo. Você se livrou de uma boa agora. Eu falo livrinho carinhosamente. Porque ele é fácil, lógico, claro, porque ele é de fácil entendimento. Sim, claro. Mas na verdade ele não entra no mérito dos religiosos, dos pecados e tudo mais. Tecnicismos e tal, né? Da obra de Dante. Mas ele explica, põe na fala do próprio Dante, o Dante explica a simbologia, o simbolismo da viagem dele, né? E de uma maneira muito leve e interessante, através de outros símbolos. Então isso tudo gerou essa história que para mim acho que é uma das histórias mais legais. Você acaba me contando agora há pouco que você fez um mural para um colégio também renovado aqui em São Paulo, da colônia espanhola, o Miguel de Cervantes. Acabei de pintar um grande mural sobre a obra do Cervantes, o Dom Quixote, e é uma parede muito grande, ela tem quase 50 metros quadrados, né? No alto dela tem 11 metros e meio e por 5 de altura. É a minha maior parede até hoje. E o que é mais legal ali é que, para contar a história do Quixote, eu citei 16 pintores espanhóis. Então, eles estão inseridos no contexto do Quixote, mas alguns não são nem percebidos, de tão sutil que é, né? Mas isso é para instigar lá dentro da escola, né? A criançada a procurar isso, a estudar a história da arte, né? E com isso, com a leitura disso, você levanta a linha do tempo da pintura espanhola. Isso é uma das matérias possíveis de serem estudadas, mas o motivo do mural dentro do ambiente escolar é outro, é a educação, né? Na verdade, o mural a minha pintura vira uma ferramenta de educação na mão desses professores. Não, e você me contou, desculpe eu comentar aqui ao vivo que nós conversamos em off, mas achei interessante, porque até professores de matemática se lastreiam naquele mural. Sim. Porque você tem ali simetria, luz, em suma. É um ponto de partida para uma infinidade de discussões. Fora que areja a imaginação da criança, sim. Né? E foi muito bacana porque
tanto no Dante quanto no Miguel, as crianças viram desde o primeiro traço, né? A parede se formando, né? O mural acontecendo dia após dia, ele crescendo. Você foi o responsável pela molecada cabular a aula. Também. Foi a alegria dos professores. Isso é muito interessante porque muda completamente a rotina da escola, né? E muda para o bem, né? Porque revestir aquelas paredes assim transforma o ambiente completamente. E como é que você trabalha a parede? Você descasca ela inteira? Deve ter um tratamento químico adequado? Como é que faz isso? É mais ou menos isso. A gente tenta eliminar qualquer possibilidade de umidade. Essas paredes do Dante, por exemplo, eram paredes excelentes, são paredes centenárias, e não tinham problema nenhum, enfim. Teve um tratamento, sim, são algumas argamassas. Por precaução ou é obrigatório? Não, obrigatório, né, para fazer a coisa direito, né. O que foi feito ali, e tanto ali como no Miguel, foi feito para durar a vida toda. E esses livros, esses 5 que você... Imagino que tem algum outro no forno, ou alguns outros no forno, porque você não deve, a tua cabeça deve ficar a 1000, provavelmente. Sim. Imagino, né? Como é que os pais responsáveis, avós e tal, conseguem adquirir o teu livro? Porque, e não sei se ele está no circuito comercial. Ainda não. A gente não tem uma distribuição ainda. Eu tenho alguns pontos. Que é uma pena. Né, em São Paulo, onde se encontra, e diretamente comigo. Né? Por favor, dê os dados aí para você, um site. O meu site é canato.com.br e meu telefone é 996086777. E daí eu envio. Eu tenho feito assim, já tem livro, esses livrinhos já estão fora do Brasil. Tem livro na Itália, em Londres, tem livro nos Estados Unidos. Mas você manda, o livro é em português só. Sim, por enquanto sim. A gente está tentando traduzir, porque a ideia é... Alguns temas, principalmente os brasileiros, fazem sucesso fora. Né? Porque lá fora eles têm muito material didático, né? E dessa natureza. Até porque dá muito mais valor, sim. Né? Mas os brasileiros não, né? Digo lá, né, os títulos brasileiros, tipo Aleijadinho, provoca muito interesse lá fora, e eu estou tentando lançar lá. Quanto tempo demorou para você, da ideia que você teve, você concebeu, opa, aqui eu posso fazer algo melhorado? Sim, eu acho que em torno de 3 anos, mais ou menos. 3 anos? 3 anos. Entre a criação, toda a pesquisa, desses 5 livros, né? Como você falou, outros já estão sendo feitos, né? Escrevi já mais, acho que 6 histórias. Desse mesmo padrão? Desse mesmo padrão. Beleza. E um já está ilustrado, inclusive a gente está em vias de lançar, né? Puxa, olha... Por favor, sinta-se à vontade. Olha, vai ser... As portas estão literalmente abertas para você. Se der tudo certo que vai dar, eu vou lançar o próximo, vai ser da Tarsila Amaral, que para mim é muito importante por ser pintora e por ser brasileira. Para nós esse momento é um momento muito bacana, né? Ela está em alta e merece. Né? Para encerrar, alguma escola adotou essa coleção? O Dante adotou o Dante. Só o Dante? Só o Dante, por enquanto. O Miguel está em estudo e tem outras 2 escolas que também estão apreciando. O processo de adoção é agora, né? Alguns já foram, mas acho que para o ano que vem está sendo escolhido agora. E eu acho que vou emplacar em algumas delas. Né? Devia ser obrigatório a adoção. Não, francamente, não é? Desculpe o corpo presente. Mas, obrigado. Pessoal, vocês não fazem ideia quão linda e importante é esta coleção. Não tem um livro, este é ruim. Só tem o mais bom, né? Só tem o mais melhor. É incrível, olha, são ilustrações maravilhosas, com o esmero. A Souilo está de parabéns, não só pelo risco, mas pela edição. Está muito bem feito, muito bem. Não tem um erro de português, está tudo ótimo.
Não sei se a dona Camila revisou isso aí. E quantas vezes, né? Dá um trabalhão fazer, é um filho, né? É impressionante o trabalho que dá, né? Lançar um livro, né? É muito complicado. Lançar e fazê-lo, então, é muito fazer pior, é muito né? difícil, porque tem toda uma pesquisa anterior, depois a elaboração dos esboços, e melhora aqui, melhora ali, tira isso, põe aquilo. E se você não falar, vou terminar, você sempre acha mais alguma coisa. Mas o grande diferencial, acho que um dos grandes, vamos dizer assim, e para mim um dos maiores, é que ela é inteira feita à mão, não tem uma reprodução fotográfica. Eu reproduzi eu mesmo à mão as obras desses caras. Tudo uma obra tua, literalmente. Sim. E isso acho que nos dias de hoje é muito interessante, né? Nos dias da eletrônica, né? Exato. Essa coisa feita à mão, esse resgate do feito à mão, acho que é uma coisa bacana para a criançada. Identifica, aquilo sou eu, aqui é você. Exato. E acaba ficando uma personalidade mercadológica. Amigo, infelizmente o nosso tempo acabou, mesmo. A Luciana está lá cortando meu pescoço já há algum tempo. Mas foi um prazer, muito obrigado. O prazer foi todo nosso, literalmente todo nosso. Nós todos desejamos para você o sucesso merecido. Não vou te desejar sorte, porque você não precisa. O teu talento vai muito além disso. Muito obrigado. E tomara as forças benfazejas te mantenham assim, profícuo e do bem. Ok. Valeu? Valeu muito. Volte sempre. Pode deixar. Pessoal, conversamos com o mestre Canato, que no final das contas acaba virando um professor também, em todo o tempo. E olha, quero agradecer a presença, a companhia e a amizade de sempre. Valeu, pessoal. Canato na cabeça. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Um abraço.